E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar, com vocês a respeito da conversão, de Saulo, De Saulo, a conversão de Saulo, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler, aqui do começo, a partir do versículo 1. Ler alguns versículos aqui e depois a gente vai, fazer aqui uma reflexão. Mas se você quiser ler até o versículo 22, para você ter uma visão mais completa aí dessa conversão de Saulo. Então é isso que a gente vai fazer aqui, nesse vídeo. Está escrito assim, no versículo 1. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Ou seja, Paulo saiu, soltando aí fogo pelos narizes, cheio de ameaças, para prender homens e mulheres que encontrasse, adeptos do caminho. Ou seja, quem é o caminho, É Cristo, Adeptos de Cristo. Encontrasse homens e mulheres seguindo este homem, seguindo Jesus Cristo, e eu ser presos. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. No versículo 6, Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Então, nós temos aqui nesse relato, a história do apóstolo Paulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo. No começo, Saulo respirava ameaças, contra homens e mulheres adeptos do caminho, ou seja, adeptos de Cristo, Jesus, para prender, para destroçar. E saiu, ali respirando, ameaças. Acontece, que ele se viu cercado por uma luz do céu que disse para ele, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E no versículo 6, é interessante agora, que no versículo 6, Jesus diz: agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Ou seja, Jesus, entrega Saulo agora nas mãos da igreja, nas mãos, dos discípulos de Damasco, da igreja mãe. Ali te será dito o que deves fazer. Veja que bonito. Jesus converte, dá aquele primeiro impacto em Saulo e diz agora, entra na cidade que ali será dito o que deves fazer. A partir daquele momento, Jesus disse: agora você deve escutar esses discípulos. Pega aquele perseguidor que estava cheio de ameaças, de prisões, de morte, É como se Jesus dissesse, olha, eu vou te entregar agora nas mãos desses que você persegue. Sempre foi assim, Deus age, de um modo contrário, a aquilo que a gente pensa, Ele vai sempre em socorro daqueles que estão, sendo, perseguidos. Quer dizer que o grande perseguidor agora
está nas mãos dos perseguidos, né? Quer dizer que Jesus, não, você está perseguindo esse povo, eu agora vou te entregar na mão deles. Vai lá, porque eles vão dizer o que você deve, né, fazer. E daí, Jesus envia, né, Ananias. Saulo, né, ficou cego, já não enxergava mais. E Jesus, né, envia, né, Ananias para impor-lhes as mãos. Veja só o papel da igreja, né? Impor-lhes as mãos. No versículo 17, né, tá assim, ó. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs-lhes as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Entende? Quer dizer que Jesus entregou Saulo, né, nas mãos da igreja nascente, né, da igreja mãe, né, do caminho, que é, né, o próprio Cristo. Então, na igreja, Saulo, né, recobra, né, a vista. Saulo é, né, batizado, catequizado, né, no versículo 19, Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco. Ou seja, esses dias foi para Saulo, né, ser catequizado. Ele recebeu o batismo, foi crismado, né, recebeu o Espírito Santo e pôs-se, né, e logo começou, aqui fala no versículo 20, ó, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Veja só que interessante, né? O grande ameaçador, o grande, né, perseguidor, agora passa a ser um pregador da palavra de Deus. Veja que transformação, né? Saulo sai para perseguir e é, né, alcançado pela graça de Deus. É entregue, né, às mãos daqueles que ele, né, perseguia. Ali, né, na igreja nascente, ele foi batizado, catequizado, crismado, recebeu o Espírito Santo e pôs-se a pregar que Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus. Então, né, Saulo nunca mais voltou, né, se tornou o grande apóstolo. Então é isso que eu desejo para mim, para você, e peço também que nós, né, desejamos isso para todos, né, aqueles que perseguem, né, a igreja, aqueles que perseguem, né, o próprio Cristo. É o que a gente deseja, que todos esses perseguidores, né, todos esses ameaçadores tenham esse encontro com Jesus Cristo, né? Seja entregue, né, nas mãos da igreja, seja entregue nas mãos dos discípulos, né, para que volte a enxergar, né, para que seja crismado, para que receba, né, o Espírito Santo, através da imposição das mãos, né, dos discípulos. Veja, Paulo passou a ter a visão, passou a ter, né, o Espírito Santo através da imposição das mãos, né, de Ananias. Veja o modo que Deus age. E tem pessoas que dizem não, que tem que separar Jesus da igreja. Não pode separar Jesus da igreja, né? Porque é um só. Ele diz, né, a quem tu persegues, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Paulo saiu para perseguir quem? Paulo saiu para perseguir os adeptos do caminho, né? Paulo nem imaginava que estava perseguindo o próprio Cristo, como muitos faz hoje, né? Nem imagina que está perseguindo o próprio Cristo. Acha que está perseguindo a igreja. Paulo saiu para perseguir a igreja e não Cristo. Mas Paulo não sabia o que estava fazendo, né? Que o Cristo é a própria igreja. Porque Cristo vai dizer claramente: eu sou Jesus, né, aquele que tu persegues. Veja, quem persegue a igreja persegue o próprio Jesus, né? Persegue o próprio Jesus. Foi isso que Jesus falou para Saulo, né? Quando Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu, né? Eu sou Jesus a quem estás perseguindo. E Paulo, na sua ignorância, saiu para perseguir os adeptos do caminho, né? Os adeptos de Jesus. Então nós, a igreja, que somos, né, adeptos de Jesus, do caminho,
Quando a gente é perseguido, a pessoa está perseguindo o próprio Cristo. Está perseguindo o próprio Cristo, né? A quem tu persegues. Entende? Então quer dizer que Jesus faz aquela obra bonita. Entrega, né, os perseguidores nas mãos daqueles que são, né, perseguidos. É dessas mãos, né, dos que estão, né, sendo perseguidos, que vem a graça. Que vem a graça de enxergar, que vem a graça de receber, né, o Espírito Santo, que vem a graça de ser catequizado. Então é isso que eu desejo, né, para todas as pessoas que nos perseguem. E é isso que nós cristãos desejamos, né, para os nossos parentes, para aquelas pessoas que ameaçam, né, a nossa fé. É isso que a gente deve desejar, né, que elas sejam, né, encontradas por Cristo, invisível na sua igreja. Veja, Paulo não viu Cristo, mas encontrou o Cristo e foi entregue nas mãos, né, da igreja para ser, né, formado e se tornar o grande apóstolo, né, Paulo. Então é isso que a gente deve desejar a todos os nossos parentes, a todas as pessoas, né, que em nossa volta, que ainda não entendem que a perseguição aos homens e mulheres, né, adeptos do caminho é a perseguição, né, ao próprio Cristo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, né, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.